Sejam muito bem-vindos a esta análise acadêmica, certo? Vamos mergulhar direto nisso. Hoje, a gente vai dissecar as evidências de um artigo absolutamente crucial da revista The Lancet, que foi super debatido por Aristóteles Cardono Jr., Pedro Carvalho Diniz e Rubens Cavalcante. Olha, o que a gente tem aqui é um material científico denso, mas que simplesmente muda as regras do jogo de como o risco clínico deve ser encarado por estudantes de medicina e profissionais da área. Não é só olhar para exames de sangue, sabe? É entender as forças invisíveis que ditam a saúde de verdade. E só para dar um spoiler do que vem por aí, os dados mostram que o saldo bancário de um paciente pode ser um fator de risco mais letal que a própria biologia dele. Para organizar a nossa jornada, a gente vai seguir esse roteiro bem direto. Primeiro, os fatores de risco tradicionais. Depois, a pobreza como fator clínico. Em seguida, entendendo a mortalidade prematura, o impacto do ambiente, outras ameaças modernas e, para fechar, o novo paradigma médico. Vamos lá! Começando com a nossa primeira parte, os fatores de risco tradicionais e a base já bem estabelecida na medicina. Então, vale a pena a gente dar uma pausa rápida e pensar quais são os principais motores da mortalidade na prática clínica padrão. Quais são aquelas condições mais monitoradas e tratadas todos os dias para evitar uma morte precoce? O que é que domina as prescrições médicas na rotina de um consultório? A resposta, claro, está na ponta da língua de todo mundo. O treinamento médico padrão bate muito na tecla de que gerenciar fatores fisiológicos é o caminho principal para diminuir a mortalidade. Condições como hipertensão e obesidade são, com toda a razão, os grandes alvos das diretrizes clínicas. Elas aumentam muito a mortalidade e exigem aquela intervenção constante. É a verdadeira linha de frente do cuidado hoje em dia, já que subtraem meses ou até anos da vida de um paciente se não forem tratadas. E é aí que a gente entra na segunda parte, a pobreza como fator clínico e a ruptura desse modelo. Acontece que a balança do risco clínico está completamente descalibrada. Quando a evidência pega o impacto clínico padrão e coloca lado a lado com o peso esmagador da pobreza, o resultado bate de frente com a avaliação tradicional de risco. O campo puramente biológico simplesmente se mostra insuficiente diante dessas forças determinantes da nossa sociedade. E aqui entra a nossa primeira grande conclusão extraída dos dados da The Lancet. Prestem bem atenção nesses números. A evidência demonstra que a pobreza reduz a expectativa de vida em impressionantes 2,1 anos. 2,1. É um número significativamente maior do que os 0,7 anos subtraídos pela obesidade ou mesmo os 1,6 anos perdidos pela hipertensão. Ou seja, o impacto socioeconômico dita a mortalidade nas populações de baixa renda com muito mais força biológica do que doenças metabólicas isoladas. É literalmente a retirada de anos inteiros de vida. Isso nos leva à terceira parte, entendendo a mortalidade prematura e fazendo uma necessária reformulação conceitual. Para medir esse impacto socioeconômico, a gente usa indicadores clínicos essenciais, a mortalidade prematura e a expectativa de vida refletida nos anos de vida perdidos. E claro, com todo o rigor acadêmico que a gente precisa ter aqui, é fundamental reconhecer as limitações metodológicas. Esses estudos são muitas vezes observacionais e eles lidam com fatores de confusão socioeconômicos que são super difíceis de isolar perfeitamente num ambiente controlado, como num laboratório. Mas mesmo com essas limitações, a segunda grande conclusão surge cristalina dos dados. A pobreza não é só uma estatística demográfica lá numa tabela do governo. Ela é um marcador de falência sistêmica que mede o impacto inescapável do meio em que vivemos sobre a nossa biologia. Pensem nisso como uma história de desgaste. Vamos usar uma analogia bem simples. Imaginem a pobreza agindo como um patógeno ambiental crônico. Um vírus invisível e constante que nunca vai embora. Ela causa o que a gente chama de carga alostática, que é basicamente um desgaste biológico contínuo alimentado pelo estresse da sobrevivência, pela má nutrição, pela privação de sono. Isso não apenas existe por si só, mas joga gasolina na fogueira de todos os outros riscos fisiológicos. E essa é a nossa terceira grande conclusão. Essa privação crônica atua como um acelerador impiedoso, adiantando o relógio biológico celular de forma irreversível se a raiz do problema não for tratada. Avançando para a quarta parte, o impacto do ambiente e o que existe muito além da clínica. O ambiente externo, físico e material, dita o ritmo da nossa saúde de maneiras muito silenciosas, levando ao adoecimento precoce das pessoas. As evidências apontam, por exemplo, para a presença assustadora dos microplásticos e os seus impactos diretos, já que eles se infiltram nos sistemas vitais do corpo humano. E tem mais, viu?
Existe o impacto invisível da simples desorganização e do caos do nosso ambiente físico imediato sobre o cérebro. Aquela bagunça ao redor eleva os níveis de cortisol e de estresse de uma forma totalmente sorrateira e extremamente prejudicial à saúde. Parte 5 agora, outras ameaças modernas, porque a gente precisa ampliar esse horizonte. Além dessa carga letal da desigualdade, o panorama da saúde de hoje tem que lidar com os perigos evidentes e crescentes do cigarro convencional, do vape e do narguilé, que causam danos pulmonares modernos super severos. E não para por aí. Nós temos os riscos que vêm de carona com o avanço rápido da biotecnologia. Além disso, os dados levantam debates clínicos bem profundos sobre os paradigmas de saúde mental. A discussão é se as abordagens contemporâneas estão realmente focadas na melhora clínica direta e comprovada do paciente ou se acabam seguindo por outras vias terapêuticas. Dá uma olhada em como tudo isso se organiza. Essa categorização ilustra muito bem a imagem holística com a qual a medicina moderna lida hoje em dia. A saúde é atacada em 3 frentes simultâneas. Temos as ameaças químicas, como os vapes e os microplásticos. Temos as ameaças tecnológicas emergentes, que vão desde a biotecnologia até os riscos de desinformação com o uso de inteligência artificial. E, claro, as imensas ameaças socioambientais, ancoradas fortemente pela pobreza e pela desordem do ambiente físico. É, de fato, uma teia incrivelmente complexa de adoecimento. Chegamos à nossa 6ª e última parte, o novo paradigma médico e a grande conclusão acadêmica dessa análise. O paradigma clínico, pessoal, precisa evoluir de maneira rigorosa e muito sistemática para dar conta de todos esses dados. Na prática médica diária, os passos ficam bem claros. O primeiro passo é que a medicina deve, sim, continuar monitorando os riscos fisiológicos tradicionais com todo rigor. O segundo passo, e aqui mora o grande salto disruptivo, é diagnosticar a pobreza como um fator de risco primário e extremamente grave logo nas anamneses. E o terceiro passo é integrar essas novas ameaças tecnológicas e ambientais na avaliação de rotina de todo e qualquer paciente. A mensagem central e definitiva que a gente tira deste estudo acadêmico é exatamente esta. A desigualdade não pode e não deve ser vista só como um pano de fundo social triste e inevitável. Não mesmo. Ela é um determinante social de saúde direto, tangível e, o mais importante, evitável. Ela impulsiona a mortalidade prematura nas populações de baixa renda com muito mais força do que qualquer doença metabólica isolada e precisa ser registrada como um risco clínico primário e mensurável no prontuário de cada paciente. E, para fechar, fica aqui uma provocação final para a gente pensar. Se a pobreza diminui a expectativa de vida mais do que a obesidade e a hipertensão, como a área médica pode exercer o seu papel de curar, de maneira genuína, se continuar ignorando a condição subjacente mais letal de todas? Quando o próprio ambiente é o que mais adoece as pessoas, o tratamento de sintomas é apenas o começo da verdadeira prática médica investigativa. E com essa reflexão pesada, mas extremamente necessária, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigado por acompanharem.